Olá, vamos dar continuidade ao primeiro módulo do curso, discutindo agora o modelo multidimensional de saúde do idoso. Nessa aula, a gente vai tentar mostrar para você o que é saúde do idoso, que é um tema extremamente importante, porque você vai ajudar a cuidar da saúde do idoso dependente, desse idoso frágil. Então veja que no ciclo da vida, nós temos a infância, a adolescência, a adultez e a velhice. Então, são ciclos, são fases da vida. Então, a gente nasce com pouca vitalidade, o que a gente chama de capacidade homeostática. À medida que a gente vai passando pela infância e pela adolescência e atinge a maturidade física, a gente atinge o apogeu dessa capacidade homeostática, disso que a gente chama de vitalidade. Então, esse termo tem que ficar muito claro para você. Vitalidade é a capacidade que a gente tem de resistir, de combater as agressões do meio interno e do meio externo. Então, é ela que nos permite sermos saudáveis. À medida que a gente envelhece, tá? Essa reserva homeostática, essa vitalidade reduz, mas reduz minimamente. Ela reduz a ponto de tornar o idoso mais vulnerável. Mas isso tem que ficar muito claro para você. Essa redução da vitalidade não é sinônimo de doença, muito menos de dependência, de incapacidade funcional. O idoso, ele é mais vulnerável, ele tem um risco maior de adoecer, mas não é sinônimo, não quer dizer que necessariamente ele vá adoecer e adquirir uma incapacidade. Então, você está vendo o conceito de envelhecimento somático. O envelhecimento somático, quer dizer, do corpo, nada mais é do que os efeitos da passagem do tempo na capacidade homeostática, ou seja, naquilo que acontece no nosso organismo. Esses fenômenos biológicos a gente chama de senescência. Então, a senescência são as alterações do envelhecimento normal que todo mundo vai ter. Essa redução da vitalidade que acontece na senescência não vai causar nenhuma doença, não vai causar dependência. Você não vai se tornar dependente por conta das alterações do envelhecimento normal. Então, para definirmos melhor essa fase da vida que a gente chama velhice, temos que recorrer à Organização Mundial de Saúde. Ela define que nos países desenvolvidos, idoso são aquelas pessoas com 65 anos ou mais. No Brasil, idoso é aquela pessoa com 60 anos ou mais. Então, essa é a definição de idoso no Brasil. Mas a gente vai ver que essa definição cronológica não tem nada a ver com a definição de saúde. Saúde é uma coisa, velhice, idade é outra coisa. Então, pretendemos mostrar para você que saúde não tem uma relação direta com a idade da pessoa. A idade, ela reduz a vitalidade, mas não causa doença. E é isso que a gente vai ver ao longo dessa aula. Observem que nesses ciclos da vida, nós temos, então, a infância, que é de 0 a 12 anos, a adolescência, que é de 12 a 18 anos, a adultez, que é de 18 a 59 anos, e a velhice, que começa aos 60. E o limite máximo da vida, hoje, ela está já acima, já está superando os 120 anos. O que isso significa? Que vamos passar a maior parte de nossas vidas nesse ciclo da vida que a gente chama de velhice. Então, quando a gente completa 60 anos, a gente não está no fim da vida, a gente está no meio. Então, a gente tem que se preparar para essa segunda metade da vida que começa aos 60 anos, que deve ser, ou deveria ser, a melhor fase da vida. Por quê? É a fase que a gente vai receber, que a gente vai ter o prazer de colher tudo aquilo que a gente plantou ao longo da vida. Então, se você não fez uma boa plantação ao longo de sua vida, quer dizer o quê? Se você não se cuidou ao longo da vida, na velhice você vai colher o que você plantou. Então, por isso que a gente insiste que a velhice
ela não causa nada, ela não é causa, ela é consequência. A velhice é uma consequência de tudo isso que aconteceu ao longo da vida. Então, o conceito de envelhecimento, ele traz para nós algumas questões que são importantes você prestar bem atenção. A primeira delas é a vulnerabilidade. Como eu falei, envelhecer é reduzir um pouco a vitalidade, essa capacidade de defesa, e, consequentemente, se tornar mais vulnerável. Então, o idoso é mais vulnerável, sim. Ele é mais vulnerável às doenças, às agressões e assim por diante. Mas, além da vulnerabilidade, um outro fenômeno fundamental é a irreversibilidade. O processo de envelhecimento, ele é normal, ele é fisiológico, todo mundo vai passar por ele. Você está passando por ele. Então, é irreversível. Não existe nenhuma intervenção anti-envelhecimento. Não dá para a gente não envelhecer. Aliás, até dá, se a gente morrer precocemente. Mas eu imagino que essa não é uma boa forma de, vamos dizer, combater o envelhecimento. E a última característica do processo de envelhecimento é o que a gente chama de heterogeneidade. Quer dizer o quê? É a diferença entre as pessoas. Você vai ter pessoas com 80 anos que estão muito bem e pessoas com 60 anos que não estão tão bem. Então, há uma diferença muito grande entre as pessoas idosas. E como a gente vai ver, o determinante disso não é só a idade. Tem outras coisas mais importantes que a idade que definem como que vai ser o envelhecimento individual. Você está sendo preparado para cuidar de idosos dependentes, de idosos frágeis. Você não está sendo preparado para cuidar do idoso robusto que envelheceu bem, porque esse não precisa do seu cuidado. Então, vamos nos ater a esse tipo de envelhecimento. Então, vejam que a heterogeneidade é a grande característica do envelhecimento. Então, você vai ter idosos muito bem, idosos muito frágeis. Essa diferença, ela tem tudo a ver com esse termo que a gente já viu lá atrás, que se chama vitalidade. Vitalidade é uma medida da reserva homeostática. O que é reserva homeostática? É a capacidade do organismo de se defender das agressões do meio interno e do meio externo. Por exemplo, das doenças, de conseguir lidar bem com a pressão alta, com o diabetes e assim por diante. Então, é essa vitalidade que a gente tem que aprender a avaliar e a reconhecer. À medida que eu reduzo a vitalidade, eu aumento a fragilidade. O conceito de fragilidade também tem que ficar claro para você. Fragilidade é uma medida da vulnerabilidade do organismo a essas agressões. Então, o indivíduo mais frágil é o indivíduo que tem um risco maior de adquirir incapacidades, de se tornar dependente. Então, o envelhecimento individual, ele vai ser uma somatória entre a vitalidade e a fragilidade. À medida que reduz a vitalidade, aumenta a fragilidade. É isso que a gente está tentando mostrar nessa figura para você. Dessa forma, quanto maior a vitalidade, menor é o risco de declínio funcional e de morte e de óbito. Por sua vez, quanto maior é a fragilidade, maior é o risco de declínio funcional e óbito. Observe aqui que nós estamos introduzindo um novo conceito, que é o conceito de declínio funcional. Então, o declínio funcional é algo que pode acontecer no envelhecimento, mas não é normal. Ele é o resultado da redução da vitalidade ou do aumento da fragilidade. Então, o envelhecimento individual, ele é uma balança, onde eu tenho a vitalidade e a fragilidade. A idade, ela contribui para o tipo de envelhecimento que você vai ter, contribui. Mas, além dela, e mais importante que ela, os hábitos de vida, a questão do fumo, da bebida exagerada, da falta de atividade física, de uma dieta inapropriada, mas também dos fatores ambientais, do contexto onde você está inserido, desde o contexto familiar, do contexto comunitário, até as questões relacionadas ao sanitarismo básico, à água, enfim, ao meio onde você está inserido. Além disso, a questão genética, o que a gente chama de susceptibilidade genética. Boa parte
da sua saúde é determinada pela hereditariedade, pelos seus pais, pelos genes. E, finalmente, os fatores que a gente chama de fatores incontroláveis são as doenças, as mutações que não são controláveis. Então, de acordo com o somatório dessas variáveis, a gente vai ter um envelhecimento com mais vitalidade, como você pode ver nessa balança, como um envelhecimento com fragilidade, que é o que você está vendo nessa balança. O que é saúde, então? Saúde é uma medida dessa vitalidade. Então, como que eu posso reconhecer a saúde do indivíduo? Então, para isso, você vai ter que aprender a reconhecer como que está a vitalidade desse indivíduo. Algumas pessoas acham que isso tem uma relação direta e absoluta com a idade. Ou seja, quanto mais velho, menos saúde. Quanto mais velho, menos vitalidade ou mais fragilidade. E a gente sabe, né, que não é bem assim. Eu tenho pessoas da mesma idade completamente diferentes, como você pode ver nessa tela. Então, eu tenho esses dois indivíduos com a mesma idade. O indivíduo do sexo masculino que está ali, ele é extremamente robusto, apesar de ter 80 anos, que é a mesma idade daquela senhora que está acamada, que tem muita fragilidade. Então, a idade, apesar de ser um determinante, ela não é um único determinante disso que a gente chama de vitalidade. Além disso, então, o que a gente pode concluir? A idade não é um bom marcador de declínio funcional. Ela contribui, mas ela não é um bom marcador. Perceba que nem as rugas podem ser explicadas somente pela idade. O grande responsável pelo aparecimento de rugas não é a idade. Essas duas idosas são irmãs gêmeas. Observem que a diferença entre as rugas delas é brutal, é grande. Por quê? O grande responsável pelo aparecimento de rugas nada mais é do que o fotoenvelhecimento. Então, é a agressão do sol que vai causar as rugas. Então, quem sabe não é a presença de doenças que cause, então, essa redução da vitalidade. Então, esse é um outro conceito que as pessoas têm. Se a pessoa tem doença, ela não tem saúde, ela não tem vitalidade. Então, novamente, esse é um outro equívoco. Nem a idade e nem as doenças explicam, por si só, a maior ou menor vitalidade. Então, observem essas duas senhoras, elas têm as mesmas doenças. Elas têm hipertensão arterial e diabetes. E estão em situações de vitalidade completamente diferentes. Então, a gente não pode dizer que a presença de doenças vai diminuir ou vai comprometer a vitalidade da pessoa a ponto dela se tornar dependente. Então, por isso que a presença de doenças também não é o determinante principal da vitalidade. Saúde é a capacidade que a pessoa tem de cuidar de sua vida, de forma autônoma e independente. Então, é isso que é saúde. Não tem nada a ver com a idade e com a presença de doenças. Então, se você tem um indivíduo que é capaz de cuidar de sua vida sem ajuda, a gente pode dizer que ela é saudável, que ela tem essa vitalidade, que é o conceito que a gente vai desenvolver ao longo de todo esse curso. Agora, a questão é, o que é cuidar de sua vida? Então, nós vamos introduzir agora um outro conceito fundamental para a sua formação. É o conceito de atividade de vida diária, que são as tarefas do cotidiano que fazem com que a gente cuide de nossas vidas. A primeira delas é preparar uma refeição. Então, aquele indivíduo que consegue preparar uma refeição como sempre fez ao longo da vida, isso é um bom sinal de vitalidade. Da mesma forma, controlar o dinheiro, controlar suas finanças de forma independente, sem ajuda de ninguém. Da mesma forma, tomar os remédios no horário certo, na dose correta. Da mesma forma, lavar e passar suas roupas. Da mesma forma, usar o telefone, assim como arrumar a casa e fazer pequenos trabalhos domésticos. Ou então, fazer compras sozinho, sem ajuda. E usar o transporte público para sair para lugares distantes. Então, essas atividades do cotidiano, gente, elas representam isso que a gente está chamando de saúde, de vitalidade. Além dessas 8 tarefas que eu acabei de lhe mostrar, eu tenho tarefas do cuidar do seu corpo, como, por exemplo, tomar banho sozinho, se vestir sem ajuda, usar o banheiro, ou seja,
ir ao banheiro, fazer as suas necessidades, se limpar e se vestir, fazer o que a gente chama de transferência, que é sair da cama para a cadeira, o controle de esfíncter, que é o controle de urina e o controle de fezes, e comer sozinho. Essas atividades são as tarefas do cotidiano que medem de uma forma clara o que a gente chama de vitalidade. Aquele idoso que preparava uma refeição e agora não prepara mais, isso não é normal da idade. Aquele idoso que saía sozinho e agora não sai mais, não é normal da idade. Tem alguma coisa alterada. Eu tenho que buscar o porquê dessa mudança, disso que a gente chama de declínio funcional. Então, você vai ver que essas tarefas do cotidiano, elas recebem um nominho específico, tá? Uma definição. Então, essas 8 atividades do cotidiano, que é preparar a refeição, cuidar do dinheiro das finanças, tomar o remédio e assim por diante, elas recebem o nome de atividades de vida diária instrumentais. São atividades, vamos dizer assim, que são indispensáveis para eu cuidar da casa, para eu cuidar da minha vida, digamos assim. São mais complexas do que as 6 atividades que são tomar banho, se vestir, usar o banheiro e assim por diante, que a gente dá o nome de atividades de vida diária básicas. Então, nós temos hoje, na avaliação do idoso, essa prerrogativa fundamental de avaliar a sua vitalidade, perguntando se ele é capaz de fazer essas atividades de vida diária instrumentais e as básicas. Vamos caminhando na definição de conceitos. Os conceitos têm que ficar muito claros para você. Então, o conceito de saúde que a gente vai ter aqui nesse curso é esse que você está vendo na tela. Saúde é a capacidade individual de satisfação das necessidades biológicas, psíquicas e sociais, independentemente da idade ou da presença de doenças. Então, isso que é saúde. Então, esse é o conceito, inclusive reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Então, o indivíduo pode ser considerado saudável desde que ele faça essas atividades de vida diária. Então, se o indivíduo ele é capaz de fazer essas atividades de vida diária que você viu, a gente pode considerá-lo saudável. Vamos dar continuidade nisso que a gente chama de modelo multidimensional de saúde do idoso. Para o indivíduo fazer, para o indivíduo realizar, para o indivíduo dar conta de cuidar dessas atividades de vida diária, ele tem que ter um conceito que a gente chama de funcionalidade global, que tem a ver diretamente com a autonomia, que é o quê? A autonomia é a capacidade individual de decisão, ou seja, é aquela capacidade que o indivíduo tem de decidir o que é melhor para a sua vida. Então, isso se chama autonomia. Agora, para eu funcionar sem a ajuda de terceiros, eu tenho que executar o que eu decidi, que é o que a gente chama de independência. Então, os conceitos de autonomia e independência são conceitos diferentes. A autonomia é a capacidade de decisão. Independência é a capacidade que a gente tem de executar o que a gente decidiu. Para a gente decidir, para a gente tomar rumo de nossas vidas, ser capaz de decidir, eu tenho que ter uma função que a gente chama de cognição. Cognição nada mais é do que o conjunto de habilidades mentais que permitem ao indivíduo compreender e resolver os problemas do cotidiano, que permitem a gente ter um pensamento organizado para tomar as decisões corretas. Então, a cognição ela é fundamental para a gente ter autonomia. Então, por exemplo, você vai ver alguns idosos que têm demências, que têm doença de Alzheimer. Esses idosos, eles tiveram um comprometimento da cognição. Portanto, eles se tornaram dependentes. Eles não conseguem mais tomar as decisões corretas sobre suas vidas. E você vai protegê-los dessas decisões inadequadas. Além da cognição, eu preciso de uma outra função para ter autonomia, que é o humor ou o comportamento. Então, o humor é a motivação necessária para a realização das atividades de vida diária e ou participação social. Então, aquele indivíduo, tá, que perdeu o humor, que perdeu essa energia interior,
ele não vai mais ter interesse em decidir sobre sua vida. Então, você vai ver que a depressão, ela ocorre nos idosos, da mesma forma que ocorre nos adultos e até mesmo nas crianças. Então, as duas funções necessárias para o idoso, para o indivíduo ter autonomia, é cognição e humor. Mas, como vimos, não basta ter cognição e humor, não basta ter autonomia. Eu tenho que executar o que eu decidi. Então, para a gente executar o que a gente decidiu, nós temos que ter mobilidade. O que é mobilidade? Mobilidade é a capacidade individual de deslocamento do indivíduo e de manipulação no meio. Isso que é a mobilidade. Então, para eu ter essa função, eu vou ter que, primeiro, fazer o que a gente está chamando nesse slide de alcance, preensão e pinça. Então, tem que ter membro superior. Mas não basta. Quer dizer, o membro superior ele é fundamental para a manipulação do meio. Além disso, eu tenho que ter marcha. Eu tenho que ser capaz de me deslocar nesse meio. Além disso, eu tenho que ter o que a gente chama de capacidade aeróbica e muscular, que é o quê? Músculo, oxigênio para poder os nossos músculos funcionarem de forma adequada. E, por último, a continência esfincteriana, ou seja, o controle da urina e das fezes. Então, é isso que a gente chama de mobilidade. Mas, para eu executar o que eu decidi, não basta também só ter mobilidade. Eu tenho que ter uma outra função que se chama comunicação. Comunicação nada mais é que a capacidade de estabelecer um relacionamento produtivo com o meio, trocar informações, manifestar desejos, ideias e sentimentos. Essa função que a gente chama de comunicação, ela depende da visão, ela depende da audição e ela depende do que a gente chama de produção, motricidade orofacial, nada mais é do que a fala. Então, para eu ter comunicação, para eu poder interagir de forma adequada com o meio, eu tenho que ter visão, audição e fala. Então, vocês viram, nesse modelo multidimensional de saúde do idoso, que a saúde é a presença de autonomia e de independência. As duas coisas têm que estar presentes. Para eu ter autonomia, eu tenho que ter cognição e humor. E para eu executar o que eu decidi, ou seja, para eu ter independência, eu tenho que ter mobilidade e comunicação. Então, este é o modelo multidimensional de saúde do idoso.